Existe um momento em que a nossa humanidade, ela não apenas se perde, ela se esfalece e se desfaz em nossas próprias mãos e nossa consciência se torna nada mais, nada menos que algo não tão pouco líquido, mas meramente inexistente. Foi isso que aconteceu com Walter White, um dos melhores personagens da cultura pop e da história das séries. Eu sou o Sérgio e esse é o Café Filosófico. Walter White é um homem comum e ele acaba se tornando o rei do seu próprio império do mal. Ele inicialmente não era nada mais nada menos que um professor de química comum e do nada, sabemos que não é do nada, mas na visão de fora, do nada ele se torna Heisenberg. Mas o que realmente muda em Walter não é o emprego ou a forma com que ele está ali, mas é algo muito mais interno que depois mostra para fora. O que muda é a sua alma. E Breaking Bad, ela é uma jornada filosófica, lenta e trágica, de uma transformação moral de um homem que quis ser bom, mas escolheu o caminho do poder. Walter, ele começa como um homem frustrado, subestimado, doente, impotente e frágil diante da vida. E sua decisão de cozinhar aquele produtinho que você sabe qual é, nasce de uma justificativa inicialmente nobre: deixar dinheiro para a família. Só que, como eu e vocês bem sabemos, nem todas as boas intenções são realmente boas intenções. Aristóteles teria algo para falar sobre esse assunto no quesito de que o homem virtuoso age pelo bem, mas a virtude, segundo Aristóteles, exige equilíbrio. E o Walter começa movido pela phronesis, gostaram do meu grego? Que seria a prudência. Mas ele logo é dominado pela hubris, que é a arrogância. E nós podemos ver isso lentamente no começo, mas depois mais rápido, que é a primeira transformação moral dele. Ele passa de vítima do mundo a agente de sua própria destruição, tanto do mundo quanto dele mesmo. A criação do alter ego Heisenberg marca o momento em que Walter rompe com a moralidade comum. E filosoficamente nós podemos atrelar isso à ideia de Nietzsche, a ideia de que o homem cria novos valores e rompe com os antigos a partir do momento que ele se torna um Übermensch, ou super-homem. Só que o Walter, ele é um Übermensch distorcido, porque ele não está criando novos valores em si. Ele está criando a distorção desses valores ao usar como desculpa um bem maior para gerar um caos sem ordem. E há outro detalhe muito interessante, que Nietzsche, quando ele falava do homem além do homem, esse homem não agia por ganância própria. E o Walter também parece não agir por ganância própria, mas com o tempo essa sua ideia se torna pura ganância, nem sequer pelo dinheiro, mas sim pelo poder da situação. E o Walter acredita estar se libertando de sua vida medíocre, de sua vida sem ação, de sua esposa insuportável, de seus filhos chatos, conforme ele vai percebendo que ele mesmo não amava tanto sua família assim, mas no fundo ele foi perdendo esse amor. E seus familiares que ainda o amam simplesmente se afastam. A verdade, ela está mascarando apenas uma faceta de vaidade, de orgulho e de poder que ele já tinha dentro de si. E o Walter justifica isso dizendo que é pela família, mas no fim nós sabemos que não é assim.
E aqui entra uma ideia de utilitarismo de Bentham. De Bentham e Mill, que eu recomendo vocês darem uma pesquisadinha, muito interessante, mas voltando ao assunto, que é fazer o mal em nome de um bem maior. E ele acredita que o resultado seja a segurança financeira da sua família, que é uma justificativa pelos seus meios. Os fins justificam os meios. Entende? Porém, ao longo da série, nós percebemos o auto-engano. Não é mais pelo bem da família, como eu acabei de falar, é pelo prazer de dominar. Aos poucos, ele vai se corrompendo de algo, através de algo que já existia dentro dele. Walter não quer apenas sustentar a casa, ele quer ser respeitado, temido, ele quer ser lembrado pelo seu poder. E nós podemos fazer uma comparação com Lord Acton. Gostaram do inglês? E ele dizia o seguinte: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. E cada vitória que é muito moralmente duvidosa dele abre espaço para a próxima e ainda maior. E Walter passa a cozinhar e até tirar aquilo de mais importante das pessoas, e a manipular e a destruir vidas inteiras. E esse poder revela o que no fundo ele sempre foi: um homem ressentido, incapaz de aceitar sua própria mediocridade. E ele usa esse sentimento não como os grandes homens fizeram, que é ascender a grandeza de forma grande, mas ascender a grandeza de forma medíocre, se tornando metade do homem que ele poderia ter sido. Por exemplo, se ele usasse suas habilidades para fazer algo maior do que aquilo que era cozinhar. Entende? E o Walter aos poucos vai criando essa identidade fragmentada. Heisenberg não é só um disfarce, é a parte de Walter que sempre existiu, mas ele aos poucos fulminou ela até o fundo de seu próprio ser. Sartre falava sobre o conceito de má-fé e que o ser humano mente para si mesmo sobre quem ele é, apenas para conviver em sociedade. E o Walter finge agir por necessidade, mas no fundo ele quer a liberdade total, sem culpa, sem limites, apenas poder absoluto. Ele cria um outro eu que já existia para não se encarar como realmente é. E essa história de Breaking Bad aos poucos vai se tornando uma tragédia grega moderna. Walter é o herói trágico contemporâneo. E assim como Ed ou Macbeth ou Otelo, ele é vítima da sua própria híbris, uma paixão lancinante que o cegou. Suas decisões parecem inevitáveis e o espectador aos poucos acompanha como quem assiste um destino se cumprir, como se desde o primeiro minuto da série, assim que nós colocamos o olho em Walter, nós já sabíamos, esse cara não vai terminar legal. E Aristóteles falava sobre algo interessante nas tragédias gregas, que era a catarse, que é nada mais que a purificação. Nós nos purificamos vendo o fim da tragédia, que é o que acontece em obras como Shakespeare, por exemplo. E nós vemos a purificação em Walter cair. E no final, durante aquela confissão, que é quando o Walter admite a Skyler: eu fiz por mim, eu gostei e eu era muito bom nisso. É o momento da catarse, é o momento da clareza filosófica. Ele abandona o auto-engano. Aqui ele finalmente age como autenticidade, como diria Kierkegaard. Ele encara a angústia e reconhece a sua escolha. O ciclo moral se fecha e o Walter começa justificando o mal como bem e termina aceitando o mal como parte de si. E Walter White não é só um criminoso. Ele é um espelho de todos nós. Ele é a síntese de todo ser humano que já acreditou poder controlar o poder do próprio destino. Isso, é claro, sem pagar o preço moral para isso. Para que você atinja a grandeza, você tem que pagar um preço que muitas vezes corrói suas finanças, sua mentalidade, seu corpo. Quantos homens grandiosos, como Sócrates, tiveram suas vidas abaladas ou corridas para que atingissem
a magnificência de seu ser. Nikola Tesla, Alan Turing, Santa Hildegarda, eu esqueci o nome do outro personagem, mas enfim. Então, todas essas pessoas precisaram alcançar um nível de complexidade, de elevação da própria alma, para que pudessem chegar a um lugar que poucos chegaram. Que não é apenas a grandeza monetária, a grandeza de poder. É a grandeza da alma, a grandeza das virtudes ou a grandeza do ser. É um momento em que você olha para aquela pessoa e percebe que não tem o que você dizer, sabe? Você simplesmente olha e pensa, é uma pessoa grandiosa. Você não sabe dizer o porquê. Porque vai muito além dos atos dela, das virtudes dela. Você simplesmente olha aquela pessoa e diz, é incrível. E a transformação de Walter em um espelho reverso disso é lenta, racional e por isso mesmo é trágica. Ele é um herói trágico grego. Porque no fim Walter não quebrou o mal dele ou da sociedade, ou nada disso. Ele apenas revelou o mal que habitava nele mesmo. Um mal muito antigo e inominável que ele suprimiu através de uma persona bondosa para que ele não tivesse problemas, mas talvez se ele não tivesse suprimido essa pontinha de maldade, ela não tivesse se transformado na bola de neve até virar o Heisenberg. Talvez se ele tivesse sido uma pessoa mais espirituosa, digamos assim, ele tivesse alcançado um nível de grandeza que ele poderia estar destinado a ser. Qual o nível de grandeza você quer alcançar na sua vida? Eu sou o Sérgio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E caso não nos vejamos mais, até breve.